Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Risco Brasil, que calcula a confiança dos investidores no país, é o menor em 7 anos. Estados Unidos e China anunciam um acordo depois de 1 ano e meio de guerra comercial. O aeroporto de Congonhas vai receber mais de 1,5 milhão de passageiros neste fim de ano. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco em 2020. Brilhe do seu jeito. A Caixa começa a pagar na segunda-feira a primeira parcela do auxílio emergencial para os pescadores prejudicados pelo óleo no litoral. A gente conversa com Luiz Fara Monteiro, ao vivo de Brasília. Fara, muito boa noite para você. Quantos pescadores vão receber esse benefício? Boa noite para você também, Camila. Cerca de 65 mil pescadores que estão ativos no Registro Geral da Atividade Pesqueira. O benefício foi garantido por uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em 29 de novembro. Então, os pescadores que tiveram prejuízo até esta data, 29 de novembro, poderão receber o benefício de R$ 1.996, pagos em 2 parcelas de R$ 998. Esses pagamentos seguem um calendário até 23 de dezembro. Os trabalhadores poderão sacar os valores utilizando o cartão social. Quem não tiver o cartão pode sacar em qualquer agência da Caixa Econômica Federal, desde que leve um documento com fotografia. Camila. Obrigada, Fara. E o Risco Brasil está no menor patamar em 7 anos. O índice chamado de CDS encerrou o dia com pouco mais de 100 pontos. Quanto menor o valor, maior é a confiança dos investidores internacionais no Brasil. Isso acontece 2 dias depois da agência Standard & Poor's elevar a perspectiva de nota de crédito do Brasil de estável para positiva. Um temporal causou estragos e alagamentos nesta sexta-feira em Belo Horizonte. Vamos falar com a Kiwane Rodrigues, que está numa das cidades mais atingidas. Boa noite. A chuva deu uma trégua por aí? Qual a situação no momento? Boa noite, Camila. Agora a situação está mais tranquila, mas o final da tarde foi bem complicado. Em Honório Bicalho, distrito de Nova Lima, ruas e avenidas ficaram completamente alagadas. Em Ibirité, também na região metropolitana, a chuva deixou mais prejuízos. A força da água arrastou carros, derrubou árvores e até invadiu casas. Uma moradora da cidade, com água na altura dos joelhos, registrou com o celular como ficou a casa em que vive. Todos os cômodos ficaram inundados. Neste sábado também tem previsão de chuva por aqui, mas em menor quantidade. Camila. Obrigada, Kiwane. O movimento de passageiros no aeroporto de Congonhas deve crescer 15% neste final de ano. A estimativa é da Infraero. O repórter Leandro Stoliar está no aeroporto e tem mais informações ao vivo para a gente. Boa noite, Leandro. Oi, Camila, boa noite, tudo bem? O movimento vai começar a aumentar em Congonhas a partir da próxima segunda-feira, dia 16. Fique atento aí quem vai viajar, que é quando as empresas começam aí a liberar os funcionários para o recesso de fim de ano. A previsão é que passem por aqui mais de 1,5 milhão de passageiros até o dia 5 de janeiro, 15% a mais do que no mesmo período do ano passado. Congonhas é o segundo aeroporto mais movimentado do Brasil e vai aumentar o número de operações para receber as quase 10.500 aeronaves que devem usar o terminal nesta alta temporada. A Infraero, empresa que administra o aeroporto, diz que pode mexer até na escala de trabalho dos funcionários para garantir a segurança dos passageiros. Camila. Obrigada, Leandro. Uma boa noite para você. E a semana que vem promete ser agitada em Brasília. É o encerramento dos trabalhos dos deputados e senadores em 2019. Na sessão do Congresso Nacional tem pautas complicadas e importantes, né, Raquel Vargas? Muito boa noite para você. O que pode ser decidido ainda neste ano?
Oi, Camila, boa noite para você, boa noite a todos. É isso mesmo, a pauta é extensa, muito importante e a expectativa é que finalmente a proposta orçamentária para 2020 seja votada na terça-feira, tanto na Comissão Mista de Orçamento quanto na sessão conjunta do Congresso Nacional. Além disso, o crédito suplementar deve ser liberado. São mais de 560 milhões de reais que vão para vários órgãos do Executivo. E para encerrar, tem ainda na Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição que aumenta o repasse da União às cidades por meio do Fundo de Participação dos Municípios e a votação dos destaques do marco do saneamento básico. Já no Senado Federal, a pauta é a votação daquela medida provisória que transferiu o COAF, que hoje se chama UIF, do Ministério da Economia para o Banco Central. Essa medida provisória precisa ser votada na terça-feira, senão ela perde a validade. Camila. Obrigada, Raquel. Nos Estados Unidos, o Comitê de Justiça da Câmara dos Deputados aprovou as denúncias formais contra o presidente Trump no processo de impeachment. A previsão é de que o plenário da Câmara, controlada pela oposição, vote as acusações de obstrução de justiça e abuso de poder na próxima semana. Se for aprovado, haverá julgamento no Senado, que é de maioria republicana. Trump afirmou que a votação é uma loucura, já que não fez nada de errado e ainda melhorou a economia do país. E após um ano e meio de imposição de tarifas, enfim, houve acordo na guerra comercial entre China e Estados Unidos. Os americanos suspenderam as novas tarifas equivalentes a 650 bilhões de reais sobre produtos chineses. As taxas seriam aplicadas a partir deste domingo. Já Pequim se comprometeu a comprar mais produtos agrícolas dos Estados Unidos, além de expandir o mercado americano na China. O acordo entre as duas maiores economias do mundo repercutiu no mercado financeiro do Brasil. O dólar teve leve alta de 0,33%, cotado a R$ 4,10. Mas no acumulado da semana, a moeda caiu quase 1%. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,33%, fechando acima dos 112 mil pontos. Na semana, o Ibovespa valorizou 1,3%. Já voltaram para a prisão os dois ex-deputados estaduais do Rio de Janeiro que foram soltos nessa sexta, mas que deveriam continuar presos. O Pedro Paulo Filho explica essa confusão para a gente. Pedro Paulo, muito boa noite. O que aconteceu? Boa noite, Camila. Boa noite a todos. É que Paulo Melo e Edson Albertassi tinham conseguido um habeas corpus do Tribunal Regional Federal num processo da Operação Furna da Onça, um desdobramento da Lava Jato aqui no Rio. Só que os dois ainda têm que cumprir prisão preventiva de outra operação, a Cadeia Velha, que apura recebimento de propina. A chegada deles aqui à Polícia Federal foi flagrada com exclusividade pela Record TV. O primeiro a chegar foi o ex-deputado Paulo Melo, que presidiu a Assembleia do Rio entre 2011 e 2015. Pouco depois, foi a vez de Edson Albertassi se entregar. A Justiça Federal admitiu que no alvará de soltura incluiu o número de processo das duas operações, como se essa decisão valesse para os dois casos, o que estava errado. E agora há pouco, eles deixaram na caçamba de uma viatura da Polícia Federal aqui a sede da PF, rumo ao complexo penitenciário de Jericinó, na Zona Oeste. Camila. Obrigada pelas informações. O governo divulgou em novembro que houve um recorde de alerta de desmatamento na Amazônia. A gente volta a falar com o Luiz Fara Monteiro. Fara, qual é o tamanho dessa área atingida? Camila, foram 563 quilômetros quadrados, a maior área desde que começou a medição em 2015. Na comparação com 2018, o desmatamento foi de 103%. Uma área muito grande e que causa muita preocupação em todos os envolvidos nesta questão ambiental. Essa informação é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. E ainda, caso esse órgão subordinado ao Ministério da Ciência e Tecnologia traga mais informações, o governo pretende tomar medidas e pode indicar a tendência de devastação, já que a taxa medida pelo projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite, chamado de PRODES, mostra um aumento de 29% entre agosto de 2018 e julho desse ano. Camila. Obrigada, Fara, pelas informações. Agora vai descansar. Bom final de semana para você.
O Ministério da Educação decidiu não renovar o contrato com a Associação Educativa Roquete Pinto, responsável pela TV Escola. Quem tem os detalhes é a Raquel Vargas. O que aconteceu, Raquel? Camila, não renovou o contrato e a TV Escola foi despejada do Ministério da Educação. Um caminhão de mudanças foi para a porta do Ministério nesta sexta-feira para recolher parte dos equipamentos da emissora que funcionava no 9º andar do MEC, que fica aqui na esplanada dos Ministérios. O Ministério da Educação disse que está sendo estudada a possibilidade de continuar as atividades do canal por meio de outra instituição da administração pública. A TV Escola funcionava desde 1995 e exibe conteúdos para estudantes e professores. Camila? Obrigada pelas informações. Boa noite para você, Raquel. A Advocacia Geral da União recorreu agora à noite da determinação de retorno dos radares às rodovias federais. A AGU pediu prazo de 10 dias para a Polícia Rodoviária retomar a fiscalização. A Justiça Federal de Brasília deu 72 horas para que os radares móveis voltassem a funcionar. A fiscalização está suspensa desde agosto por decreto do presidente Jair Bolsonaro. Hora do comentário de Augusto Nunes. A Operação Lava Jato identificou ligação entre repasses de empresas de telefonia e o sítio de Atibaia. Até que a Lava Jato começasse a mapear os caminhos do dinheiro, a compra do sítio Santa Bárbara parecia a história de uma bonita amizade. Para que o pai do amigo Lulinha gozasse dos prazeres da vida rural, Fernando Bittar comprou por R$500 mil a parte habitável da propriedade em Atibaia, que é dividida em duas porções. A segunda, que é puro mato, foi adquirida por R$1 milhão por Jonas Suassuna, amigo de Lulinha e Bittar. Os dois compradores nunca deram as caras por lá. Em contrapartida, Lula e Dona Marisa Letícia desfrutaram de 111 fins de semana no lugar emprestado pelos amigos do filho. O casal se sentiu tão à vontade que decorou as paredes com fotos da família, encomendou reformas a empreiteiros amigos, multiplicou benfeitorias, enfeitou a piscina nova com pedalinhos e foi presenteado com uma torre de transmissão personalizada. A Lava Jato acaba de descobrir que o que parecia um monumento à generosidade fraternal era apenas um excelente negócio. A compra do sítio não foi uma boa ideia de 3 amigos. Foi um negócio ilegal tramado por 3 sócios. Nenhuma transação teria acontecido se um deles não fosse o filho do então presidente da República. Um exemplo do descompasso entre realidade e ficção. O valor de compra da propriedade representou menos de 1% do total doado a empresas dos 3 negociantes pela Oi e pela Vivo. Já está comprovado que a Oi repassou 132 milhões de reais e a Vivo outros 40 milhões entre 2004 e 2006. O sítio foi comprado em 2010. Também para as empresas de telefonia, a despesa foi dinheiro de troco. Em retribuição ao cortejo de quantias milionárias, o ainda presidente Lula assinou decretos que violaram normas legais e permitiram fusões proibidas pelas regras do processo de privatização. Todos os envolvidos lucraram muito. Esse enriquecimento rápido poderá custar à turma toda uma longa temporada atrás das grades. Nessa sexta-feira, a Record TV ganhou o prêmio Parceiro de Mídia da Panam Esportes, entidade olímpica das Américas. Foi a primeira vez que a organização realizou um evento para celebrar o esporte no continente. A cerimônia homenageou atletas que se destacaram nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. A competição foi transmitida com exclusividade pela Record TV, R7 e Play Plus. Depois que o premier britânico teve a vitória confirmada nas eleições, centenas de pessoas foram às ruas de Londres para protestar. Os manifestantes pediram que Boris Johnson recue na promessa de retirar o Reino Unido da União Europeia. Houve um princípio de confusão com a polícia, mas sem confirmação de feridos.
Ainda no Reino Unido, houve um número recorde de mulheres eleitas para o parlamento. As deputadas vão ocupar 220 lugares de um total de 650 cadeiras do Legislativo britânico. Elas representam mais de 1/3 de todo o parlamento. Isso sim é empoderamento feminino. E essa edição do Jornal da Record termina agora. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado às 7 da manhã. Fique agora com imagens de assuntos que marcaram a semana. Muito boa noite para você, bom final de semana.